A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Glórias a Deus. Até que o Senhor tem nos sustentado com a tua graça, misericórdia e amor. Amém? Quero nesse momento trazer uma palavra da parte de Deus, uma reflexão da Bíblia Sagrada, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 33, aonde vai dizer o seguinte: mas o que me der ouvidos habitará em segurança, estará tranquilo e sem receio do mal, sem temor do mal. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Que bênção, hein? Que versículo maravilhoso. Mas o que me der ouvidos. Meu Deus. É muito importante o ser humano dar ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus. Porque a Bíblia vai nos ensinar o seguinte, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, quando nós inclinamos os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, e guardar em nossos corações, Deus estará nos guardando e nos protegendo de todo mal. Salomão está dizendo nesse versículo: mas o que me der ouvidos habitará em segurança, estará tranquilo e sem receio do mal. O mal existe em toda parte, até porque a Bíblia diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Até porque a Bíblia diz: todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então o mal está aí, nos quatro cantos da terra, em cada bairro, em cada cidade, em cada estado, em cada país, em cada nação. O mal está aí, no coração do homem, da mulher, porque o próprio Jesus disse que os maus pensamentos, ou seja, o mal vem do coração do homem, do coração do homem que procede o mau pensamento, o adultério, o furto, a prostituição, o homicídio, e a imoralidade, a impureza. Isso que destrói o homem, contamina o homem, e o que sai da sua boca vem do coração. Então o mal está em toda parte, o mal está em todo lugar. E a palavra do Senhor diz, Deus, Ele falou no princípio, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então o mal está em toda a terra, desde o começo, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o mal entrou sobre a terra, e o mal, ele tem dominado o coração de muitos homens e mulheres, seres humanos na terra. Então Salomão está dizendo que se eu e você dermos ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus, o mal não vai ter poder sobre nós. O mal não vai ter domínio sobre nós, porque estamos dando ouvido à palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é como fogo, ela é como martelo que esmoiça a penha, limpa o coração, quebranta o coração. E Salomão está dizendo que eu e você precisamos dar ouvido. Isso é individual, é de cada um, cada ser humano, cada homem, cada mulher, cada criança, jovem, adolescente, cada pessoa na terra, se der ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus, vai habitar em segurança, vai estar tranquilo, sem receio do mal. O mal está ao nosso derredor, mas Deus envia o anjo que está ao nosso lado, acampando, nos guardando, nos livrando de todo mal. A Bíblia diz
Quem é o homem que deseja a vida? Qual é o homem que deseja viver longos dias sobre a terra? Aparta-te do mal, faça o bem. Então o mal está em todo lugar. E o mal está no coração do homem. O homem se torna orgulhoso, soberbo, ganancioso. O homem se torna, assassino, homicida. O homem se torna imoral, impuro. Por quê? Porque o mal, ele está no coração do homem. Aí o que acontece? Se ele permitir que aquele mal domine o seu coração, a sua mente, como que ele vai habitar em segurança? Como que ele vai estar tranquilo? Porque o mal está dominando ele. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Ela não mente. A palavra de Deus, ela é pura. Ela é viva e eficaz. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Então Salomão está dizendo que se eu e você dermos ouvido à voz de Deus, glória, hein? Porque hoje a humanidade busca segurança, as pessoas, os seres humanos buscam segurança, buscam paz, tranquilidade. E nós vivemos no mundo, cidades, países violenta, morte, assassinato, a imoralidade, a maldade no coração do ser humano. E todos querem segurança, todos querem estar protegido. Mas a maior proteção vem de Deus, vem da palavra de Deus. É certo que Deus usa as autoridades que foram constituídas por Deus, As autoridades estão aí para garantir também a segurança, a tranquilidade das famílias, das pessoas, de cada cidadão. Mas a maior segurança do ser humano, ela vem de Deus, vem da palavra de Deus, porque quando o ser humano dá ouvido à voz de Deus, como está escrito, mas aquele que me der ouvido habitará seguro, estará tranquilo, sem receio do mal. Então todo homem que der ouvido à palavra de Deus, seja ele quem for, o coração deste homem, a mente, a vida estará tranquilo, estará em segurança, em proteção. Mas quem não der ouvido à voz de Deus, o homem e a mulher que não dá ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus, ele está como um barco à deriva. Ele está refém do mal. Porque o mal está em todo lugar. É por isso que temos que dar ouvido à voz de Deus. Quando a gente não dá ouvido à voz de Deus, as consequências vêm. Quando nós não dá ouvido à palavra de Deus, as consequências vêm. Como aconteceu com o rei Manassés lá em Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 33, vai dizer sobre o rei Manassés. A Bíblia diz que o povo estava se afastando do bem e praticando o mal. O povo deixou de dar ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus, e o mal começou a dominar a mente e o coração daqueles homens, daquelas pessoas, daquela nação. E a Bíblia diz que eles começaram a se afastar de Deus. O rei Manassés, lá em 2 Crônicas, capítulo 33, a Bíblia vai dizer que Deus enviou um profeta ao rei Manassés, e o profeta veio e falou com o rei Manassés. A Bíblia diz que o profeta veio movido pelo Espírito Santo e falou ao rei Manassés. A Bíblia diz assim: falou o Senhor a Manassés e a seu povo. Mas diz assim: mas, porém, não deram ouvido à voz de Deus, a palavra, a mensagem de Deus que o profeta trouxe. Olha aí, falou o Senhor, porque Deus fala, Deus sempre fala com o homem.
Deus sempre fala com o governante, Deus sempre fala com o líder, Deus sempre fala com a nação, Deus sempre fala com a cidade, com o estado, Deus sempre fala com o homem, Deus sempre falou com o homem, e isso foi no começo, no Jardim do Éden, Deus sempre se comunicava ali com Adão e Eva. Deus sempre vinha para falar com Adão e Eva. Então Deus sempre falou com o homem, Deus nunca deixou de falar com o ser humano para o alertar, para trazer ele para a comunhão, para a presença de Deus. E aí diz que Deus enviou o profeta, e o profeta chegou e falou ao rei Manassés. Falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não deram ouvidos, não quiseram, como diz Salomão, mas aquele que me der ouvido habitará seguro, estará tranquilo, sem temor do mal. Então Manassés e o seu povo não teve tranquilidade, não teve segurança, porque deixou de ouvir a voz de Deus. Preferiram ouvir a voz das nações, dos homens, dos outros deuses. E Manassés e o seu povo sofreu muito. Foram para o cativeiro, Manassés foi para o cativeiro, ficou lá preso no cativeiro, sofrendo amargamente. A angústia, a tristeza tomou conta do rei Manassés, e ele perdeu o seu reinado, o seu trono, e foi levado como cativo, e ficou lá preso em ganchos, sofrendo. Por quê? Porque ele não deu ouvido à voz de Deus através do profeta que chegou lá. Falou o Senhor a Manassés, porém não deram ouvidos. Aí, eles não tiveram segurança e nem tiveram tranquilidade, como disse Salomão. Mas o que me der ouvidos, eles não deram ouvido, habitará seguro, estará tranquilo, sem receio do mal. Ou seja, enquanto Manassés estava ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus, tinha segurança, tranquilidade, proteção da parte de Deus. Mas no momento que começou a desviar o seu coração, deixou de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, e começou a praticar o erro, o mal, a idolatria, se afastou de Deus, e Deus mandou o profeta, e eles não deram ouvido. Está escrito lá, porém não deram ouvido à voz de Deus. E aí o mal veio, e eles não teve mais aquela proteção, aquela segurança, aquela tranquilidade. Mas quando a gente se arrepende, busca a Deus, porque o rei Manassés teve a chance, a oportunidade, e ele se arrependeu lá no cativeiro, chorou muitíssimo, clamou ao Deus dos seus pais, se humilhou muitíssimo, orou, e Deus se aplacou para com ele. Deus ouviu a oração de Manassés, o quanto ele se humilhou. A Bíblia diz que ele se humilhou muitíssimo e clamou a Deus, suplicou a Deus de todo o coração, pedindo perdão por não ter ouvido, por não ter dado ouvido à voz de Deus. E a Bíblia diz que Deus o perdoou, viu a sinceridade do seu coração, e diz a Bíblia que Deus trouxe Manassés de volta. Deus trouxe tudo de volta, colocou ele no trono novamente, ele passou a ser o rei novamente. Deus colocou nas mãos dele tudo novamente. Deus colocou ele sentado no seu trono. Por quê? Porque ele sabia que a única saída para o homem, para o ser humano, para a nação, para um país, para uma família, a única saída é dar ouvido à voz de Deus. É dar ouvido à palavra de Deus, porque assim sendo, cada homem, cada mulher, cada família, cada nação, cada governante habitará em segurança, estará tranquilo e sem temor do mal, sem receio do mal. O mal vai vir? Vem. O mal vem para todos na terra, mas com Deus na frente, com Deus em nossas vidas, ouvindo a palavra de Deus, a voz de Deus, Deus dará o livramento, o escape, a proteção, como Ele sempre fez para o seu povo, para aquele homem, aquela mulher que clamava, que buscava a Deus e guardava a sua palavra e ouvia a sua voz. Como um dia Deus falou com Isaac: Isaac,
assim como Abraão, o seu pai, ouviu a minha voz e obedeceu, e eu o abençoei grandemente, assim será com você, Isaque, se você também ouvir a minha voz, a minha palavra, e guardar no seu coração. E assim Isaque fez e foi grandemente abençoado por Deus. Então é isso aí, medita nessa palavra, Provérbios capítulo 1, versículo 33. Mas o que me der ouvido habitará em segurança, estará tranquilo e sem receio do mal. Oh, glória! Amém? Medite nessa palavra, que a bênção de Deus venha sobre você, sobre toda a nossa família, nossos filhos, o povo de Deus, cada irmão, cada irmã, cada país, cada nação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique na paz de Cristo e não se esqueça, a vida é assim. Jesus é em primeiro lugar. Oh, glória! Amém! Graças a Deus!